Olá, como vai você? Tudo bem? Hoje eu gostaria de falar um pouco a respeito de situações sociais que exaurem, mas que muitas vezes a gente se obriga a, a vivenciar, ou então a gente se sente culpado por não vivenciar, mesmo que a gente saiba que realmente faz mais sentido não estar presente. Por quê? Porque vai gerar muita coisa negativa que as outras pessoas não vão estar dispostas a entender, muitas vezes, ou enfim, elas vão ficar magoadas com a gente porque a gente não. Eu vim aqui pro estúdio porque o Rafa tá trabalhando e eu não quero atrapalhar ele. E ele tá editando uma trilha ali que é de um evento aqui que é o... Ai, me fugiu o nome agora, que é um teatro que tá acontecendo aqui no Matadouro, aqui em Guaíba, né? E aí ele tá fazendo a parte da trilha, ele tá ajudando a ajustar algumas coisas, porque é um teatro que tá tendo o áudio todo gravado já, né? Previamente. Então, os a trilha toda, a música, toda a organização do áudio, a montagem do áudio tá sendo feita por ele tá editando algumas coisas ali. E aí eu vim pra cá pra falar sobre uma questão bem interessante, né? Que é o quê? Obviamente esse trabalho é um trabalho grande e gera toda uma expectativa de que de que as pessoas que estão participando desse trabalho estejam presentes na peça e tudo mais, né? Ele tá participando nos bastidores, mas querendo ou não, ele tem que prestigiar, né, esse momento aí, que é um momento bem interessante, porque faz... Eu nunca, de todo esse tempo que eu já morei em Guaíba, porque eu morei em Guaíba dos 9 aos 18 anos, depois eu me ausentei e fui para outros lugares, mas em todo esse tempo, o Matadouro, né, que é um lugar aqui perto, ele nunca foi um lugar que foi aberto para nada, nunca. E aí a primeira vez que eu vejo o matadouro sendo usado para alguma coisa, que tá sendo para esse teatro de a Paixão de Cristo. E aí, o que eu tô me sentindo engraçada, peraí. E aí esse teatro da Paixão de Cristo, ele tá me olhando lá da janelinha, ó, peraí. Quer ver? E aí, esse teatro da Paixão de Cristo, ele é bem grande, assim, bem, movimentou muito a cidade, assim, muito mesmo, gente de vários lugares aqui, nem sei se só do Rio Grande do Sul, mas gente de vários lugares vieram aqui pro estúdio para gravar, e imagina, mais de 20 pessoas aqui no estúdio, meu Deus do céu, é muita gente, dias trabalhando nisso tudo, né, e aí de tudo que é lugar, não só daqui de Guaíba, vieram de Caxias, até de Encantado, de inúmeros lugares, enfim. E aí, o que que acontece? O Rafa, ele sente que ele precisa ir nesse teatro, né? Ele precisa ir prestigiar isso, até porque, querendo ou não, poxa, ele fez parte disso. E eu também sinto que eu tenho que ir, mas aí eu fico em pânico, porque eu fico pensando que é um lugar que tá lotado, a apresentação tem até fogos de artifício, tem um monte de coisa nesse sentido, assim. E, nossa, vou ter que usar um protetor auricular, vou ter que usar um óculos, eu não sei, vai ter um tumulto, vai ser uma multidão de pessoas. É, não sei se vai ter lugar para sentar, se tiver lugar para sentar, vou ter que ir muito mais cedo. Começa às 8 da noite, tem fogos de artifício, e isso me deixa transtornada. E eu fico pensando assim, é uma coisa que até já falei uma vez em um outro episódio, faz muito tempo, acho que faz 2 anos que eu gravei esse episódio lá no Spotify, que é falando sobre isso, que os eventos, as ocasiões, muitas vezes me excluem por essência.
E aí é uma questão só de que realmente eu fico em pânico, eu tô nervosa até agora, pensando que eu vou chegar nesse lugar e ele vai estar lotado e eu não vou ter onde sentar e eu vou ficar perturbada com a quantidade de pessoas e com o barulho e com os fogos de artifício, mas ao mesmo tempo isso não quer dizer que eu não queira prestigiar o lugar, ou que eu não aprecie, que eu não admire o que está acontecendo, que eu não goste do que está acontecendo, muito pelo contrário, eu me sinto muito, muito, muito feliz de ver essas coisas acontecerem por aqui, toda essa dinâmica artística acontecendo aqui aos derredores. Porém, se eu soubesse que teria um lugar assim que, que fosse assim calmo, tranquilo, que eu pudesse ficar para realmente me sentir menos desconfortável com o ambiente, porque é um ambiente lotado, vai ter um monte de gente falando enquanto a peça está acontecendo, porque as pessoas muitas vezes não respeitam o momento, né? Elas querem comentar enquanto o momento está acontecendo, elas querem gritar ou elas querem ficar falando sobre o momento umas com as outras, e daí existe toda aquela questão dos aplausos também, existe toda aquela questão dos fogos de artifício que tem na peça. Isso tudo me deixa assim muito nervosa. É, é muito, 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 muito. Então se eu pudesse, por exemplo, ter um mecanismo que eu pudesse só eliminar esses desconfortos inteiros, eu iria, com toda certeza. Mas agora, tipo, talvez eu não vá, porque eu aprendi a respeitar um pouco esse caráter, porque depois eu vou chegar em casa, eu vou ter uma crise sensorial, né? Eu vou chegar em casa, eu vou ter um desgaste tão grande que eu vou ter como alguns falam, um shutdown, né? Então vou ficar mal, vou ficar exausta, vou ficar cansada demais, vou exaurir total, vou ter que tomar remédio para dor de cabeça, vou ter que, porque vai ficar com enxaqueca, né? E daí, um momento que era para eu estar assim, que era para eu relaxar nesse feriado, e que amanhã eu iria estar super bem, eu mais relaxada ainda, na verdade eu vou estar me recuperando de um estresse que eu posso me causar hoje por ir num evento que eu admiro, mas só que, querendo ou não, o ambiente em si me exaure. E aí, isso tudo são reflexos de uma condição que, que aí é o fator visível da condição e que muitas vezes é negligenciado ou muitas vezes é tido como frescura. E quando eu entendo quando eu entendo essa condição, eu começo a entender que muitas vezes eu não vou estar em certos espaços e eu não posso me forçar a estar neles, porque seria uma violência contra mim mesma. E por mais que eu queira muito, por exemplo, eu posso ser uma organizadora de um evento tal, mas dependendo do caso, eu não posso ser parte desse evento num sentido mais direto. Eu posso atuar indiretamente no evento. Assim como, por exemplo, a pessoa que trabalha com. Eu, por exemplo, se eu trabalhasse com coisas relacionadas não sei, qualquer coisa que envolva muito barulho, como moto, né? A pessoa me chama para ir ver uma corrida de carro, uma corrida de moto, sei lá por quê, porque eu participei de alguma coisa relacionada a isso. Eu não vou. Por quê? Porque eu não consigo lidar com aquele barulho, com aquele ambiente, né? Então é complicado. Talvez, por exemplo, se eu fosse escrever a letra de música de um hino, de uma coisa, por exemplo, de um hino de um time de futebol, por exemplo. Aí, com certeza, as pessoas gostariam que eu fosse num jogo, né, num estádio, para ver um jogo do time do futebol, que eu escrevi a letra do time, a letra da música do time, do hino do time, né? E aí eu simplesmente não vou. Não porque eu não tenha muita consideração, mas por uma questão de saúde mental, por uma questão de saúde, né? Então é complicado às vezes entender isso, e isso é às vezes uma coisa que me deixa bem, bem assim, faz eu me sentir triste,
porque é como se eu me obrigasse a me forçar a coisas, porque eu convivi por muitos anos me forçando a muitas coisas, né? Convivi por muitos anos me forçando a muitas coisas porque eu fui diagnosticada tardiamente. Então eu me forçava, a mesma coisa que uma pessoa que viveu por muitos anos precisando de uma. Vamos pensar que precisando de uma bengala para caminhar melhor, mas ela não tinha uma bengala e ela é forçada a acreditar que ela não tinha que precisar de bengala. E aí, depois, quando ela recebe uma bengala, eu disse pra ela: não, pega essa bengala aqui e começa a usar. Aí a pessoa se sente culpada, às vezes ela pensa: não, mas não, eu não deveria, isso tá me tornando uma pessoa, sei lá, alguma coisa negativa, uma pessoa preguiçosa, porque agora eu tenho uma bengala para me ajudar a caminhar. Como assim? Não, eu sempre fui forçada a crer que eu não tinha que precisar de uma bengala, mesmo que eu precisasse, porque, é, enfim, porque sim, né? Porque as pessoas ao meu redor não queriam entender a minha condição e tal, e não sabiam, né? Nesse caso aí, não, no meu caso, não sabiam, né? Mas, enfim, talvez esse exemplo tenha ficado meio estranho, mas foi o que eu consegui pensar agora. Então, se eu for, eu provavelmente vou tentar usar todos os apetrechos que eu tenho pra abafar, mas mesmo assim é uma coisa que eu sei que vai me estressar demais, né? E aí eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei exatamente. Eu me sinto triste porque eu queria muito poder ir com o Rafa, mas só que é uma coisa que também é, sei lá, se eu for, eu também posso ficar péssima e depois eu vou estar entregando também uma coisa negativa, tipo, eu não vou estar pensando no aspecto da consequência disso. Eu não gosto da consequência que eu recebo quando eu me forço a fazer esse tipo de coisa, né? Essa consequência de me forçar a ir para lugares que na verdade eu não me sinto bem. Eu fico péssima, eu fico mal, eu fico muito mal. Então, esses são dilemas que eu vivencio nessas horas, assim. E aí eu agora eu tô enfrentando esse dilema de novo. Eu acho que eu vou enfrentar esse tipo de dilema por boa parte da minha vida. E, e quem sabe um dia, né, eu consiga não precisar mais enfrentar esse dilema por alguma razão. Eu iria com toda certeza se eu tivesse, por exemplo, a, a, a segurança de que eu teria um lugar quieto e calmo, onde eu pudesse me sentar e ficar tranquila para assistir a peça. Mas no meio da multidão, com um monte de barulho e não podendo até mesmo nem regular o volume das coisas, porque tudo vai ser muito alto, vai ter fogos de artifício, eu não posso eliminar o barulho dos fogos de artifício. E para mim, fogos de artifício é igual barulho de tiro, é igual barulho de moto. É horrível, eu não consigo lidar com isso. Eu não, sério, assim, é estressante demais. Então, são todas essas coisas que acabam me violentando, mas que não são violentas necessariamente, mas me violentam. E aí eu preciso começar a respeitar isso, mesmo que as outras pessoas não entendam. Ou mesmo que as pessoas, sei lá, talvez me considerem alguma coisa ruim por conta disso, né? Por conta de eu não me fazer presente em certas coisas, em certos momentos que elas às vezes até acham que eu deveria estar, mas eu não tô. Mas acho que faz parte também, né, da gente aprender a se olhar e se entender. Não adianta se forçar a suportar coisas que os outros suportam, sendo que os outros são os outros e a gente é a gente. Então, eu acho que eu provavelmente não vou nesse evento. Eu acho que vou ficar, sabe? Porque eu eu prefiro manter a minha paz assim. Prefiro me manter bem. Eu não quero ficar exausta, eu não quero ficar cansada, eu não quero ter uma crise de dor de cabeça. Eu não quero ficar do jeito que eu fico, toda sensível a tudo e
e estressada e não conseguindo nem abrir os olhos, nem no escuro. Eu não consigo ficar 100%. Eu fico ainda me sentindo assim, parece que agoniada por estar acordada, sabe? E por também não conseguir dormir, porque dá uma aceleração, assim, então a pessoa fica acelerada internamente, mas ela fica sem condições de bancar toda essa ansiedade no corpo, porque o corpo tá exausto, então fica, tipo, a mente exigindo do corpo uma velocidade que o corpo não consegue acompanhar, porque o corpo tá exausto, o corpo tá implorando pra simplesmente desligar. E aí então fica aquela coisa tipo uma uma sei lá, é como se a pessoa estivesse tentando ressuscitar um morto, assim, né? É como se eu estivesse tentando ressuscitar um morto. Essa é a agonia que fica internamente, assim. Eu, eu acho, eu poderia resumir dessa maneira. Então, aí eu fico angustiada, né? E aí eu não consigo lidar com isso. Eu não quero mais me sentir assim. E eu não vou me forçar mais a nada. Então, eu acho que também nunca me forcei, assim, eu até acho que eu sempre fui um fracasso nesse sentido, de me forçar a coisas, mas eu sempre me senti muito culpada por não fazer coisas, né? Eu sempre me senti culpada, sempre carreguei essa culpa. Eu achava que eu deveria me forçar, eu achava que eu deveria ir, eu achava que eu deveria fazer. E eu não fazia porque eu não conseguia lidar, né? Então, é uma coisa complexa. E, enfim, eu tô bem assim agora. Então acho que é isso. Acho que é isso que eu queria falar. Eu, eu queria falar isso. Que eu tô nesse dilema. Esse dilema de uma pessoa que quer muito fazer parte das coisas, mas muitas vezes precisa respeitar os próprios limites. E são limites que, querendo ou não, eu aprendi que existem, porque as consequências que eu pago são péssimas. As consequências eu não gosto, então eu prefiro limitar. Porque sim, as pessoas podem, elas podem muito bem se impor certos limites, porque existem certas consequências que elas não querem viver. Então essa é a questão. Existem certas consequências quando eu faço certas coisas que eu não estou disposta a vivenciar, que eu não estou disposta a receber, que eu não quero para mim, né? Todas as vezes que eu sei que ir para uma multidão barulhenta, com fogos de artifício, com 500 mil pessoas, com, sei lá, não são 500 mil pessoas, eu não sei quantas pessoas são, mas são muitas. E um lugar que eu não sei onde eu vou me sentar, e que eu não posso, eu não tenho, assim, muita previsibilidade de nada. Eu, não- eu não quero, depois eu sei que o que vai acontecer comigo, eu vou pifar, né? Eu vou entrar eu vou ficar mal, eu vou ficar exausta, eu vou ficar sem energia pra nada, assim, eu vou querer só me atirar e morrer, assim, sabe? Me atirar e realmente, assim, dormir como se eu tivesse morta já, né? E que eu não vou conseguir, assim, falar direito, eu vou ficar muito sensível à luz, a som, mais do que eu já sou. E vou. Pra quê? Pra que eu vou viver isso? Pra que eu quero viver isso? Né? Então, assim, é muito cansativo pensar nessas consequências. E também é muito cansativo pensar que talvez eu simplesmente tenha que ir e ir embora bem rapidinho. E depois eu vou ter que explicar, né? Só que daí eu não sei se eu posso falar com o Rafa, quem sabe não é só passar lá, ficar um pouquinho e ir embora, sabe?
E aí eu vou. Porque também é estranho, eu vou estar com o quê? Eu vou estar uma esquisitona lá, assim, com um óculos, com um fone, com um protetor auricular e um fone pra ter certeza que eu vou abafar totalmente qualquer barulho. Porque daí eu uso o fone e coloco um removedor de ruído, eu coloco aquele ruído marrom, ruído branco, junto com o protetor auricular dentro, e daí fica assim, bem isolado, total, assim. Só que, claro, bem isolado, mas num evento desses eu não sei se vai isolar bem. E eu também não gosto da ideia de andar assim por aí. Eu não gosto de andar assim, eu não gosto de ficar assim, em lugar nenhum, né? Eu evito, eu não gosto. Então, eu não sei se isso vai, se eu vou estar disposta também a me colocar numa situação dessas, tendo que usar todas essas coisas, né? Só pra dizer que eu tô lá, né? Ou vou me colocar numa situação dessas sem usar todas essas coisas pra pifar, pra ter crise. Pra depois já. De qualquer modo, eu vou ficar exaurida. De qualquer modo, eu vou enfrentar consequências negativas. Ou piores ou reduzidas, né? Então, drásticas, ou eu vou conseguir reduzir um pouco as consequências negativas se eu usar essas coisas que eu comentei. É um dilema grande. E eu tenho pouco tempo para pensar, porque agora são 5 horas e o evento é às 8. Então, eu tenho pouco tempo para verdadeiramente decidir o que eu vou fazer. É complicado. É difícil às vezes. É quase sempre. E eu tenho que fazer certas escolhas. Talvez seja um caso de aparecer lá e sei lá, que, enfim, dilemas, né? Dilemas estranhos. Mas eu vou. O Rafa também falou que a gente pode sair mais cedo, se for o caso. Então, talvez seja isso, sabe? Talvez eu não tenha que me preocupar tanto, eu não tenha que ficar tão nervosa. Porque eu sei que também ele não vai ficar chateado comigo se eu disser que eu não vou. Ele também não vai ficar chateado comigo se eu for e disser pra ele que eu preciso ir embora. Então, é um dilema bem complexo. É um dilema que eu acho que realmente só pessoas que têm essas questões sensoriais, auditivas e, enfim, enfrentam, assim. Não vou dizer autistas necessariamente, porque existem autistas que lidam bem com esse tipo de coisa, mas eu não lido bem, então é complicado. Autistas com hipersensibilidade sensorial, auditiva, enfrentam coisas assim parecidas com as minhas. Né? Tenho uma necessidade muito grande de saber onde eu vou sentar e nesse lugar eu não consigo saber. Eu não consigo saber se eu vou me sentir confortável ou não. Então isso me deixa muito, muito, muito. Não quero, sabe? Não quero ficar nessa imprevisibilidade. Angustiada. Eu fico angustiada. Então, é isso. É isso que eu tenho pra falar sobre essa situação. É, então, acho que é isso. Então, ai, deixa eu botar aqui. Até um próximo episódio. Minha perna tá formigando. Ai, eu me deitei em cima da minha perna, daí ficou formigando. Então, é isso. Mas eu acho que eu nunca tinha gravado nada aqui dentro, né, do estúdio. Essas paredes aqui fui eu que pintei. Todas elas. Então é isso. Até mais.